Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o professor Henrique para nós falarmos de um tema que vocês pediram demais aí na última semana. Então a gente adiantou tudo que a gente pensou para estar aqui e conversar com vocês a respeito do assunto mais falado aí das últimas semanas, o caso do André do Rap. O professor Henrique é meu colega na universidade, é advogado criminalista, já comentou a respeito do assunto e hoje a gente vai fazer um bate-papo descontraído, né, sobre o caso André do Rap, sobre o Código de Processo Penal e tudo aí que permeia esse assunto polêmico que ganhou as manchetes da semana passada. Professor Henrique, tudo bem com você? Tudo bom, Simone? Um prazer estarmos juntos aqui, falando para o nosso público, né? Afinal de contas, vou publicar também esse vídeo no meu Instagram, para quem quiser assistir, no YouTube. Então é um assunto extremamente importante, que precisa ser desmistificado, para que nós possamos entender realmente o que está especificado na lei. Muitos são os entendimentos, tem diversos especialistas que não estão de fato pontuando o que a legislação determina, então nós estamos aqui para isso, para mostrar a legislação, para que o pessoal que nos assista possa formar de fato uma convicção crítica acerca desse tema. Exatamente, Henrique. A minha maior preocupação em tratar desse tema não é para a gente ver se o ministro estava certo, o ministro estava errado, né? O caso em si, falar do André do Rap, é sim utilizar esse episódio para a gente verificar a necessidade de olhar, né, para o nosso processo penal, para algumas coisas que ainda estão falhas, mesmo com recentes mudanças, para perceber que o artigo 316 ele não é um vilão, né, como as pessoas estão pensando, mas sim algo que foi feito, ainda que, né, através de uma emenda ao pacote anticrime, mas algo que foi feito para pensar a questão da reavaliação da prisão cautelar de uma forma correta, né, de uma forma, inclusive, que é feita em outros países. Então, mais do que tratar o caso do André do Rap, que é um caso pontual, é um caso diferente, é um caso que não pode servir de paradigma para nós avaliarmos a necessidade de o quê? De pensar a respeito da prisão provisória, na medida em que vários presos, né, a maior parte da nossa população carcerária formada por presos provisórios, nós precisamos analisar isso de forma desmistificada, como bem pontuou o professor Henrique. Nesse sentido, Henrique, eu queria saber a sua opinião também a respeito de como o Brasil lida com a questão da prisão cautelar, né? Se a gente comparar com outros países. Eu sei que você estudou muito a respeito disso, né? O Henrique está com um projeto de um livro bem substancial, aí, bem robusto em processo penal, e ele se dedicou muito a isso e poucas pessoas falam desse tema, Henrique. Simone, é importante que se diga o seguinte, a bem da verdade, o Brasil ele tem uma cultura de não prazo, sobretudo na questão da prisão preventiva. Então, se um sujeito que está respondendo a um processo penal, culpado ou inocente aqui, não nos interessa fazer esse juízo de valor. O fato é que ele vai preso e ele tem que acreditar na bondade dos bons. Como assim? Quem nos defenderá da bondade dos bons? Quem é o bom? O bom é o juiz. Ele vai permear, ele vai dizer o tempo que aquela prisão vai demorar de acordo com a sua discricionalidade. Então vão dizer lá os críticos, não, mas o processo deve ser célere, a prisão deve ser proporcional, a prisão deve ser razoável. O que é proporcional? O que é razoável? Eu já tive a oportunidade de defender um acusado no tribunal do júri, que ele ficou 5 anos em prisão preventiva. E quando foi submetido ao juiz natural, que é o jurado, qual foi o resultado? Ele foi absolvido. Então seria necessário realmente ficar 5 anos preso durante o curso do processo para ao final ser absolvido? Existe proporcionalidade e razoabilidade nesse contexto? Então o que nós verificamos é que a questão da prisão preventiva ela não é encarada com seriedade. Se justifica a prisão preventiva pela própria necessidade da prisão, ou seja, justifica-se a conveniência da prisão pela própria conveniência. Então, no Brasil, a questão da prisão preventiva não é levada a sério. Tanto que não existe prazo. O prazo vai ficar de acordo com a discricionalidade do magistrado. Então, para ele, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos é um prazo razoável. Mas se para quem está recluso, nesse exemplo que eu dei, de um réu que ficou 5 anos aguardando para ser julgado,
perante o tribunal do júri e posteriormente veio a ser absolvido. Esse prazo de 5 anos de prisão preventiva foi razoável? Muito bem. O que nós temos no Brasil hoje? Nós temos a Lei 12.850-13, no seu artigo 22, parágrafo único, que preconiza assim: para os crimes de organização criminosa, a prisão preventiva terá um prazo máximo de 120 dias, podendo ser prorrogável por única vez, por igual período, desde que de forma motivada e sendo caso complexo. Então, lá em 2013, nós já tivemos essa luz no fim do túnel. O que ocorre? Essa legislação parece que não pegou. No Brasil temos isso, a legislação não pega. Nós arguímos essa matéria junto aos juízes, junto aos tribunais superiores, e simplesmente eles, através de uma narrativa que desfoca, que distorce a legislação, negam a concessão da liberdade, negam a lei. Aí chegamos no artigo 316, parágrafo único. A prisão preventiva deve ser reavaliada pelo juiz que emitiu essa ordem de prisão a cada 90 dias. A mídia vende para a sociedade que existiu até um erro no processo legiferante, no processo legislativo. Os deputados e senadores, quando discutiram esse assunto, fizeram uma bangu. Ah, deixa para o plenário. Mas chegou no plenário, simplesmente se esqueceram dessa questão. Entretanto, nós sabemos que essa questão ela foi extremamente discutida pelos doutores na matéria, porque senadores e deputados, eles são sim assessorados por técnicos, por juízes, por magistrados, promotores, advogados. Então essa matéria não caiu de paraquedas no Código de Processo Penal, ela foi muito bem pensada, justamente para evitar casos como esse que eu trouxe. Um sujeito respondeu um processo por 5 anos, preso, e ao final do processo vir a ser absolvido. Então o primeiro ponto que nós devemos destacar, como a professora Simone disse, é que o artigo 316 não é o vilão da história. Nós vamos demonstrar isso hoje. Exatamente, Henrique, e eu vou até complementar uma coisa que você falou a respeito dessa razoabilidade, né, de se manter preso uma pessoa por 5 anos, etc. Aí quem está ouvindo a gente pode pensar, ah, Simone, Henrique, mas 5 anos, né, isso daqui é um caso isolado. Não, gente, não é um caso isolado. E esse caso que o professor Henrique trouxe é um caso de homicídio, um crime doloso contra a vida, não sei exatamente, mas provavelmente era um crime doloso contra a vida. No entanto, nós temos vários casos de lesão corporal, crime de furto, crimes com penas pequenas, né? Por exemplo, ameaça, lesão leve, 3, 4 meses de prisão que a pessoa eventualmente, se for condenada, ia ser obrigada a cumprir, que ela cumpriu presa, né? Ela cumpriu presa. E com isso você desnatura o quê? Você desnatura, inclusive, o nosso sistema progressivo de cumprimento de pena. Você coloca uma pessoa no estabelecimento prisional, o estabelecimento prisional dedicado, né, a presos provisórios, ela cumpre a pena naquele estabelecimento e ela sai, ela vai direto para a sociedade. Então, essa nossa cultura de prisões preventivas, essa cultura de, impõe a pena aí e depois a gente vê, que é o que acontece, né? A pena, né, pela pena, não é a pena pelos requisitos da prisão preventiva. A prisão preventiva não pode ser confundida com pena, mas a sociedade confunde com pena e o Poder Judiciário acabou chancelando, né, esse pensamento, essa questão, essa cultura da penalização antecipada. Então a pessoa está lá, fez algo errado, antes da culpa dela ser provada, encarcera, deixa ela lá, depois a gente resolve. E o depois a gente resolve foi indo. E mesmo, né, toda essa celeuma a respeito do processo legislativo, o pacote anticrime que não é tão anticrime assim, etc. O que acontece, pessoal? Na prática, todos os deputados, senadores, etc., parlamentares podem sim fazer emendas. E como o professor Henrique colocou aqui, não seria aprovado, não seria pensado, né, da cabeça de ninguém, da noite para o dia, algo que não tivesse sido debatido, ainda que com resistência. Em o quê? Em comissões legislativas, comissões parlamentares anteriores ao projeto. Isso eu estou falando porque eu sei, né, de vários colegas que participaram de discussões, né, de anteprojeto, de reformas no Código de Processo Penal e principalmente dessa questão relativa à necessidade de reavaliação das prisões cautelares. Então, antes da gente passar a analisar a questão a partir de um caso isolado, a gente precisa analisar a questão de forma geral. E de forma geral, de fato, nós temos um problema no país no sentido de que não há uma reavaliação correta das prisões cautelares, as pessoas são de fato muitas vezes esquecidas
no sistema prisional e esquecidas não só porque não tinha advogado, não podia pagar. Não, gente, é incessante os pedidos, né, por parte inclusive da Defensoria Pública nesse sentido. Mas elas são ignoradas, a lei não pega, né? Muito embora nós pudéssemos ter um parâmetro, uma analogia com a lei de crime organizado, como o professor Henrique trouxe, nós não temos. E isso é muito duro, né? Principalmente para nós pegarmos esses casos emblemáticos. O que você fala para o seu cliente, né? 5 anos preso e depois vem uma absolvição. O que você fala para ele? Você não fala. Não vai ser o André do rap, né, que vai deixar ele mais triste ou mais feliz, né? E também o que deve ser destacado e compreendido é que nós não somos abolicionistas da prisão preventiva. A prisão preventiva é um instrumento necessário à civilidade. Existem diversos casos que a prisão preventiva é extremamente necessária. O que nós estamos discutindo aqui é a sua banalização. E o artigo 316 ele veio como um filtro para reduzir ou pelo menos tentar minimizar essa banalização da prisão preventiva. Então, de fato, é sim um instituto processual necessário, mas que deve ser revisitado com um olhar mais crítico e com um olhar constitucional. Exatamente. Pessoal, a gente já falou bastante a respeito disso, mas eu sei que tem muito mais coisa para falar a respeito de prisão preventiva, seus requisitos, a característica dela, ela não pode servir como antecipação de pena, nunca. A prisão preventiva, como o Henrique falou, ela tem a sua finalidade. Ela precisa existir? Sim, só que dentro das hipóteses legais. Mas a gente tem muito mais coisa, o vídeo ficaria muito extenso, então eu já vou convidar o professor Henrique aqui para a gente fazer uma outra conversa a respeito do tema e aprofundar sim nas prisões cautelares. O que você acha, Henrique? Com certeza. Então fica aí o convite para da próxima vez a gente falar mais sobre prisões cautelares e principalmente analisar aqui um pouquinho da legislação à luz dos casos práticos, porque afinal essa é a nossa área, né, Henrique? Com certeza. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Um abraço.